Vou compartilhar uma experiência com vocês. Eu fui fazer a exumação da minha mãe, que quando ela faleceu, um tio tinha uma campa num cemitério e ele ofereceu, e naquele momento, né, de dor, qualquer carinho, qualquer facilidade é muito bem-vinda. E eu aceitei, e lá ela foi enterrada. E agora tive que fazer a exumação, ou seja, né, a retirada dos restos mortais, dos ossos. E quando foi passado, né, o preço para fazer esse serviço, eu fiquei muito brava, porque achei muito caro e sem conhecer, né, todo o trâmite. Mesmo assim, né, já rotulei que era um absurdo de caro. Bom, enfim, chegou o dia, fui lá. E quando nós entramos, eu fui acompanhada de um primo meu que também foi fazer a exumação do irmão dele, e que estavam na mesma campa. E daí, mesmo porque antes eu já fui conversando com ele, ó, eu falei, talvez eu não vá participar, eu não queira ver, eu tenho medo de ficar impressionada. E daí ele até relatou e falou, eu acho que é uma experiência que você deveria participar, porque viver, nascer, viver, morrer faz parte. E é uma experiência que ele já tinha passado da mãe dele, né? Bom, enfim, eu falei, vou analisar, vou refletir, se na hora eu resolvo. Tá, daí fomos lá. Chegando lá, fomos na administração, onde tinha uma moça trabalhando, e eu, sempre muito curiosa, comecei a perguntar, conversar com ela. Eu falei, como que é trabalhar aqui no cemitério, né? O dia inteiro, entra de manhã, sai à tarde. E ela falou, olha, é, né, um tanto assim difícil para mim, porque eu vi de trabalhar do aeroporto, onde via gente, né, vindo e vindo feliz, a maioria, e agora estou trabalhando aqui, mas ela falou, tudo a gente acostuma, e eu preciso. Bom, enfim, simpática, bem-humorada, e eu já assim, né, refletindo tudo sobre aquilo, falei, meu Deus, trabalhar o dia inteiro aqui, né. E daí ela fez as papeladas e deu, e nisso veio 2 rapazes novos, entre lá uns 25 anos, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Enfim, 2 rapazes, eles tiraram de um quartinho uma carriola, 2 pás, luvas, e lá fomos nós. E eu já pensando, meu Deus, tão novos também trabalhando aqui. E chegando lá, eu comecei a conversar também com eles e perguntei, eu sei o serviço, mas eu falei, o que seria o cargo de vocês? Ah, sepultadores. Tá, nisso, falando e eles executando lá a tarefa deles, eles quebraram, né, com uma marreta, a porta que era de tijolo, e daí com a própria pá eles foram tirando as teias de aranha, e tinha uma profundidade talvez de 2, 3 metros, e um adentrou lá. E eu assim, horrorizada, eu falei, meu Deus, eu falei, que trabalho, né, pular num lugar assim. E daí ele foi fazendo o serviço, tirando. A gente não vê lá dentro, né? Então era um tanto quanto um pouco, né, escuro, e ele foi tirando pedaços do caixão, jogando para fora, o outro capar, né, ia recolhendo, e daí ele foi fazendo o serviço, e daí depois ele ainda falou, detalhou, né, ele falou, tem um corintiano aqui, porque meu primo foi enterrado com a camisa do Corinthians, e daí a gente dava uma espiada, mas não via, e não tinha nada ali que realmente assim me remetia, né, a ver o meu primo, porque eu vi ele tirando alguns ossos, mas são escuros, então não foi pelo menos para mim nada que me impressionou. E daí ele pega um saco, vai tirando roupas, colocando num saco preto, isso lá dentro, né? E no outro saco, parecendo um saco de lixo azul, identificado com um zíper, né? E ele foi colocando, depois ele colocou aquele pra fora e foi o outro saco. Eu falei, agora é a minha mãe. E daí ele até falou, ele falou, dela tem menos, que faz mais tempo, então tá esfarelando. E eu fui olhando aquilo, e daí a hora que eu espiei, vi o crânio, mas não me impressionou, porque eu não via, né, naquilo a minha mãe ali. Mas a experiência, e eu fui falando com eles, nossa, eu falei, vocês fazem algum curso, vocês têm alguma preparação? Como que é isso? Ele falou, sim, nós temos curso, temos acompanhamentos também com psicólogo. Ele falou, mas eu não estou sentindo o que você está sentindo, porque não é meu parente, então não tem esse vínculo emocional. Mas eu admirando ali, coragem, e com uma simpatia, eles riam, assim, com respeito, fazendo aquilo muito bem feito, e ali o valor do dinheiro já começou para mim assim refletir que aquilo era muito barato o que eu tinha pago, porque eu não queria jamais fazer aquele serviço, e tudo assim foi me tomando um valor
que o dinheiro foi ficando, né, irrisório naquilo. E ao mesmo tempo eu comecei a refletir que até com o meu tio, que teve toda essa presteza, eu não soube reconhecer aquele carinho que naquela hora tão dolorosa que ele teve para com a minha família. E para comigo, principalmente. E eu daí vi que a gente não pode rotular e nem julgar as coisas sem conhecer, sem experimentar, né, experienciar aquilo que eu vivi ali. Então foi riquíssimo para mim, porque eu tirei daquilo um grande aprendizado. Primeiro, eu não queria passar pela experiência dolorosa. Então, antes de saber o que era tudo aquilo, eu já fui falando que talvez eu não iria olhar. E foi de grande valia olhar, sim, porque hoje eu estou aqui e amanhã, como todo ser humano, vai estar ali. E são matéria e que fica como pó para a terra. Então foi sim de experiência, porque assim, ali não estava a minha mãe está no meu coração, nas experiências e no legado riquíssimo que ela me deixou. E principalmente um legado de coragem, porque ela enfrentava tudo. E acho que naquele momento eu tinha aquela semente de enfrentar, sim, porque eu enfrentei e enfrento coisas que me são impostas e outras eu posso escolher. E eu sempre preciso escolher e enfrentar com coragem tudo aquilo que faz parte da vida. E se eu não tivesse visto e não tivesse passado por esse processo, eu não teria tirado tanto aprendizado rico como eu tirei, e que depois à noite eu pude compartilhar com meu filho, com o meu marido, essa experiência. A gente tem medo sim do desconhecido e do novo. E também outra experiência riquíssima foi que eu não posso colocar o valor material em dinheiro monetário em cima de coisas que eu não conheço. Tinha um trabalho ali com uma excelência, de um trabalho que deveria ser muito bem remunerado, porque é um trabalho que ninguém quer executar. Ah, e eu ainda esqueci de falar que tinha uma faxineira ali, já uma pessoa idosa, varrendo e limpando, com humor, com energias boas. Então, assim, fica aqui essa experiência de tudo que eu estou compartilhando com vocês. E eu voltei, não com tristeza, voltei trazendo tudo aquilo que a vida sempre nos convida a aprender, a evoluir e a crescer. Então, fica aí esse recado para que a gente não fuja de nada, que a gente enfrente sim. E mesmo quando não é algo que a gente quer, porque cemitério ninguém quer, preferia estar em outro lugar, mas ali tem sim experiência. E em tudo que passamos tem experiência. E tudo que tem experiência tem que ser refletido, analisado e tirar o aprendizado. Fica aí essa minha vivência.